Uma ótima tarde, meus queridos irmãos. Mais uma vez reunidos aqui na presença de Jesus para termos o nosso evangelho no lar, de sabedoria, de harmonia para a nossa casa, para o nosso corpo físico e espiritual. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos. Então, hoje, antes de nós iniciarmos o nosso evangelho, nós vamos falar sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não tem esse livro, pode acompanhar através das redes sociais, onde nós encontramos essa obra magnífica, através da internet, onde também encontramos, tá bom? Então, nós vamos falar sobre Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Para quem não conhece o Evangelho, ele consiste na leitura de uma determinada parte do Evangelho, né? Uma leitura harmoniosa, sempre buscando a presença da espiritualidade. Essa leitura pode ser de qualquer página do Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode ser também a cada semana você pode ler um capítulo. Por exemplo, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de colocar o copinho de água para fazer fluidificação, né, no final do nosso Evangelho, tá bom? Então, nesse instante, nós vamos pedir que vocês todos fechem os olhos, buscando soerguer o nosso próprio ânimo, trazendo a presença dos bons espíritos, trazendo a presença de Jesus para próximo de nós, a presença dos nossos bons amigos que vai nos ajudar neste instante. Então, Senhor Jesus, nesta bendita hora, elevamos os nossos pensamentos a vós, pedindo que o Senhor e a espiritualidade amiga nos abençoe e nos instrua na leitura deste Evangelho no lar. Que o Senhor Jesus possa iluminar todos os espíritos encarnados aqui presentes através desse áudio e também todos os espíritos desencarnados que são trazidos para ouvir essa palavra amiga. E que assim seja. Então, caros e queridos irmãos, Jesus, assim que ele passou na Terra, ele nos trouxe muitas informações que até hoje foram mal compreendidas e mal interpretadas pela sociedade, né? Então, conforme nós vamos evoluindo perante Deus e perante o próximo, a sociedade exige de nós e nós exigimos da sociedade novos dogmas e novas informações. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nunca é velho. Toda vez que nós ouvimos a palavra do Evangelho, toda vez que nós abrimos o Evangelho e fazemos a mesma leitura, nós compreendemos coisas que na leitura passada não conseguimos alcançar. Então, sempre que nós formos fazer a leitura, nós devemos pedir a presença dos bons amigos que nos esclareça e que nos instrui. Então, para todos que estão nos acompanhando nesse instante, nós vamos ler o item 1 do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então, Jesus, na sua magnitude, na sua bondade, no seu amor ao próximo, ele disse que ele iria, mas que voltaria assim que ele preparasse a morada para nós. Então, nós compreendemos que Jesus ele nunca foi, né? Ele sempre esteve presente dentro de nós. Então, todas as vezes que nós levamos os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, nós compreendemos que ele nunca foi, né? E que ele está dentro de nós. Então, todos os dias, quando nós preparamos a nossa leitura matinal ou quando preparamos a nossa leitura do dia, nós compreendemos algo a mais de Jesus e de Deus. E com isso, Jesus vai se tornando mais íntimo de nós e nós vamos nos tornando mais íntimo dele. Então, Jesus disse que iria, como nós sabemos, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque não existe só esse mundo habitado, existem outros mundos também. Então, como esse mundo está passando por um processo de transição de um mundo
de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós compreendemos que existem outros mundos melhores, outros mundos mais evoluídos do que esse. Então vamos imaginar que Jesus está no mundo melhor, né, preparando coisas novas, novos conhecimentos, novas alegrias, novas satisfações, novas amizades, né? E o nosso espírito algum dia poderá reencarnar em outros mundos. E lá Jesus estará em espírito e verdade para nos abençoar. Então Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, porque ele já está mais à frente, porque é o nosso exemplo divino, não é mesmo? Então, para quem ainda está acompanhando o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos acompanha nesse belíssimo Evangelho no Lar, junto com a espiritualidade amiga, nós vamos continuando nos diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, como esse mundo está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo mais um pouquinho evoluído, né? Digamos assim, nós compreendemos que existem diversas almas na erraticidade, né? Então existe a alma menos evoluída, a que está entre termos, digamos assim, e a alma que está mais evoluída, como o nosso próprio Mestre Jesus, nosso exemplo divino. Item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estadas adequadas ao seu avanço. A diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possuem variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, gemem sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto dos que ama, saboreia as doçuras de uma indivisível felicidade. Portanto, essas também são várias moradas, embora não sejam nem circunscritas nem localizadas. Ou seja, no início do nosso evangelho, nós falamos que existem vários mundos, várias moradas. Mas essas moradas, segundo o nosso evangelho, ela pode ser simplesmente moral, ou seja, no estado do pensamento. Então nós, quando desencarnamos, nós voltamos para o universo. E nesse universo, nós encontramos outras moradas na casa de nosso Pai, podendo elas ser de mundos mais felizes ou de mundos menos felizes. Essa semana nós tivemos a oportunidade de falar sobre o padrão vibracional. Então nós temos a certeza que nós somos seres vibracionais e que podemos vibrar tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, se nós cultuamos ainda em terra pensamentos menos nobres, pensamentos menos elevados, pensamentos menos dignos perante nós mesmos, perante o próximo e perante o nosso Pai Celestial, quando nós voltamos às esferas superiores à esfera espiritual, nós podemos encontrar, conforme o nosso padrão vibracional, seres mais evoluídos ou menos evoluídos. Então, se eu cunho pensamentos negativos, se eu estou em uma zona mais inferior, consequentemente eu não vou encontrar espíritos que vibram em pensamentos mais elevados.
Então, para que nós também possamos ingressar na casa de nosso Pai Celestial, nós precisamos sempre estar em mente o Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nós temos que buscar Jesus, buscar as forças divinas, os pensamentos mais nobres, os pensamentos mais elevados, sempre fazendo o Evangelho, pedindo a Jesus que nos esclareça nas nossas dúvidas, nos nossos medos, nas nossas ânsias, nos nossos pensamentos obscuros, não é mesmo? Então, essa parte do Evangelho nos diz que há mundos não só habitados, mundos físicos, né? Mas também mundos morais, mundos dentro da esfera psíquica, né? Moral. Então, continuando nosso Evangelho, já partindo para o nosso encerramento, porque nós não vamos adentrar profundamente esse capítulo, porque ele é muito extenso. Então, vamos ler mais um trechinho do Evangelho, segundo o Espiritismo, para nós começarmos o encerramento. Então, diversas categorias de mundos habitados. No item 3, nós observamos que resulta do ensinamento dado pelos espíritos, que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente, pessoal. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores. Em todos os sentidos, nos mundos inferiores, a existência é totalmente material. As paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, totalmente espiritual. Então, essa aqui é uma chave para concluir nosso estudo de hoje, né? Quanto mais nós nos elevamos moralmente perante Jesus e perante ao próximo, o nosso perispírito ele vai deixando não só o perispírito, como nós mesmos, como espíritos, vai deixando as esferas materiais, que ainda estamos muito arraigados, né, pessoal, aos mundos materiais, porque o mundo material ainda exerce uma influência muito grande sobre nós, né? No item 4 diz o seguinte: nos mundos intermediários, há mistura de bem e mal, e predominância de um ou de outro segundo grau de adiantamento. Então, nós observamos que o nosso planeta Terra ele é um mundo intermediário, não é mesmo? Então, nós vamos encerrar o nosso evangelho de hoje, lembrando da nossa água fluidificada. Nós vamos colocar a nossa água fluidificada nesse instante em nossa frente, colocando a palma da mão, buscando a presença dos bons amigos nesse instante que possa nos ajudar a fluidificar essa água em nome do nosso Mestre Jesus. Então, Senhor Jesus, nesse instante, com as palmas das mãos estendidas sobre nossa água, nós vamos pedir a vós que possa colocar nessa água todo o remédio salutar que todo aquele que dela bebê-la precisa, curando os nossos males espirituais, morais, físicos, curando-nos e nos livrando desse Covid que assola toda a humanidade, essas doenças que assolam a humanidade, não só como o Covid. Que nesse instante, todo esse que está ouvindo esse áudio, em nome de Jesus, possa receber toda a luz, todo o amparo e toda a consolação. E damos por encerrado, nesse instante, esse evangelho maravilhoso, agradecendo a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, tá bom? Para acompanhar mais um evangelho, é só seguir a nossa página Grupo Espírito Amparo e Consolação, Grupo Espírita Amparo e Consolação no Facebook e nas redes sociais também. Toda quinta-feira, às 5 horas, eu convido você para continuar esse evangelho. Então, nós vamos parar no item 4 do capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se esqueça, sempre em suas orações, de pedir para o nosso corpo material, de pedir para o nosso lar, de pedir por aqueles que estão doentes e obsidiados,
por aqueles que estão em nossa casa, por todos os espíritos que nos procuram. E fique na paz de Deus e que assim seja.